Gráfico de equação do segundo grau. Qual que é o tipo de gráfico e como que a gente faz para determinar? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento exercícios das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Aqui na descrição tem o link do vídeo que eu falo sobre as raízes reais. Como que a gente determina quando tem duas, quando tem uma e quando não tem nenhuma raiz real. Eu dividi em dois vídeos, porque senão ele ficaria muito extenso. Nesse aqui a gente fala sobre o gráfico e o vértice. E para o gráfico a gente usa essa tabela. Essa parte aqui já está no outro vídeo. Numa equação do segundo grau, o gráfico que a gente tem é sempre uma parábola. Ela pode ter a concavidade para cima ou para baixo. Concavidade é a parte interna dela. Quem determina se ela é para cima ou para baixo? É o A. Quando o A for positivo, a gente tem uma parábola com a concavidade para cima. Essa parábola ela tem o ponto de mínimo, ou seja, é o menor valor correspondente a ela em y. Para cima é o infinito, para baixo, esse aqui é o menor valor. E quando que a gente tem uma parábola com a concavidade para baixo? Quando o A for negativo. Neste caso, a gente tem o ponto de máximo, é o valor mais alto da parábola, porque ela vai até o menos infinito e o máximo valor em y é esse aqui. Esses valores, tanto o ponto de mínimo quanto o ponto de máximo, eles são calculados da mesma forma. O x do vértice, ou seja, a correspondente dele no eixo x, ela é dada por menos b sobre 2a. E o y do vértice, que seria a altura, o correspondente no eixo y, é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta já está aqui para calcular. Quando a gente tiver um delta igual a zero, ou seja, uma única raiz real, ela já é o próprio vértice. Então a gente não precisa fazer esse cálculo. Quando a gente tiver duas raízes reais, como nesse exemplo aqui, a gente já vai ter dois valores da parábola. Determinando o vértice, a gente vai ter um terceiro valor. Só que para poder fazer uma parábola, a gente precisa de 5 valores. Como a gente determina os outros dois? A gente preenche essa tabelinha. A gente vai ter o valor do vértice, os valores das raízes, coloca mais um valor para cada lado, ou seja, um mais alto e um mais baixo do que o vértice. Dessa forma, a gente vai ter 5 pontos para poder traçar a nossa parábola. Quando a gente tiver o delta igual a zero, a gente já vai ter o valor do vértice, que é a raiz, é o mesmo valor. Então, na tabela, a gente vai ter um único ponto. Então a gente coloca 2 acima e 2 abaixo. Dessa forma a gente faz a parábola. E quando a gente não tiver nenhuma raiz real, como no caso dessa aqui, a gente determina o vértice e vai ter um ponto. Agora, a gente vai ter que pôr 2 pontos acima e 2 pontos abaixo. Dessa forma, completando os 5 valores, a gente marca eles no plano cartesiano e depois traça a parábola. Vamos ver alguns exemplos agora, onde a gente tem duas raízes reais, uma raiz real que é o vértice e nenhuma. Então, dessa forma, a gente vai ver as 3 formas de calcular como que a gente faz. Trace o gráfico da seguinte equação. Menos 2x² mais 3x mais 5. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, determinar o delta, para saber se ela vai cruzar com o eixo do x ou não. Então, como que a gente faz o delta? Delta igual b² menos 4ac. Quem é cada um desses valores? O a é quem acompanha o x², então é menos 2. E o b é quem acompanha o x, que é o 3. E o c é quem está sozinho, que é o 5. Então o delta vai ser quanto? b², 3², menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 5. Então delta é 9 menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então o delta é 49. Delta deu positivo, então a gente sabe que cruza o eixo do x em 2 pontos. Vamos descobrir quais são esses pontos? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então o x vai ser igual a quem? Menos b é menos 3. Mais ou menos a raiz de delta. Se o delta é 49,
Raiz de delta é 7. Dividido por 2a. Quem é o a? O a é menos 2, então 2 vezes menos 2 dá menos 4. Agora, vamos calcular x1. x1 é menos 3 mais 7 sobre menos 4. E o x2? Se aqui a gente usou a soma, aqui a gente vai usar a subtração. Então, menos 3 menos 7 sobre 4. Quanto que dá cada uma dessas contas? Menos 3 mais 7 dá 4. Então, 4 sobre menos 4, que vai dar menos 1. Então, a gente já sabe que a parábola vai cruzar o eixo x no ponto menos 1, que é esse ponto aqui. E aqui, menos 3 com menos 7 vai dar menos 10. Opa, aqui é menos 4. Menos 10 sobre menos 4. Isso vai dar, para simplificar, menos com menos dá mais. 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 5 meios. 5 meios vale 2,5. Então, é esse ponto aqui. 5 meios. Agora, a gente tem que determinar o vértice. Como que a gente faz? O x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Quanto vale isso? O b vale 3, então aqui é menos 3. Sobre 2a. O a vale menos 2, então aqui é menos 4. Menos com menos dá mais, então 3 quartos. Isso em x, é o x do vértice. 3 quartos está aqui. E o y do vértice? Ele é quem? É menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. O delta é 49. Então, menos delta é menos 49. Dividido por 4 vezes o a, que é menos 2. Então, aqui vai dar menos 8. Menos com menos dá mais. Então, 49 oitavos. Que vai estar aqui em cima, um pouquinho acima do 6. Então, onde a gente acha o ponto do vértice? Aqui em cima. Este é o vértice. Agora a gente precisa determinar mais 2 pontos da parábola. Como a gente faz? A tabelinha. X e y. E a gente coloca 2 valores para x, que pode ser 0 e 2, que estão aqui dentro, o 0 e o 2. Então, quando x for 0, quanto que vai valer o y? Menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, mais 5. Aqui vai dar 0, aqui dá 0, então vale 5. Quando x for 0, y vale 5. É este ponto aqui. E agora, quando x vale 2? Então, y é igual a menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 5. Y vai dar 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 3 vezes 2 é 6. Mais 5. Então, y vai ser 3. Então, a gente sabe que quando x for 2, y vale 3. Onde está esse ponto? 3 em y com 2 em x. É este ponto aqui. Agora, a gente traça a parábola. Ela passa por esse primeiro ponto, segundo ponto, vértice, terceiro ponto e o último ponto. Esse é o desenho da parábola. Faça o gráfico da seguinte equação: x ao quadrado menos 10x mais 25. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o delta, para ver se ela cruza o eixo, se ela toca o eixo ou não. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é o a, quem é o b e quem é o c? O a é quem acompanha o x ao quadrado, então vale 1. E o b?
O B é quem acompanha o x, que é menos 10. E o C? C é quem está sozinho, é o 25. Então, delta igual B ao quadrado é menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 25. Então, o delta vai ser menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4 vezes 1 vezes 25 dá 100. Então, nosso delta deu zero. Quando o delta dá zero, a gente tem uma parábola que toca o eixo, mas ela não cruza. Em que ponto que ela toca? Agora a gente descobre o valor de x. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b, então é 10. Mais ou menos zero dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1 dá 2. 10 mais 0, ou 10 menos 0, vai dar 10. Então, o x vale 10 dividido por 2, dá 5. Então, neste ponto aqui, a parábola toca o eixo. Então, a gente sabe onde está o vértice. O que a gente precisa fazer, então? Uma tabelinha com x e y e mais 4 valores. Aqui a gente sabe que tem o x do vértice e o y do vértice, que vale 5 e aqui vale 0. Que valores a gente pode pôr? O 4 e o 3, o 6 e o 7. Como que fica a equação, então, para x igual a 3? Y é igual a 3 ao quadrado menos 10 vezes 3 mais 25, que vai dar 4. Então, aqui vale 4. Quando x vale 3, o y vale 4. Onde está esse ponto? Ele está aqui. E agora, para x igual a 4? Y é igual a 4 ao quadrado menos 10 vezes 4 mais 25, que dá 1. Então, quando x vale 4, y vale 1. Onde está esse ponto? Ele está aqui. Agora, o vértice a gente já sabe, que é o terceiro ponto. E o próximo? Y é igual a 6 ao quadrado menos 10 vezes 6 mais 25, que vai dar 1. Então, quando x vale 6, y vale 1. Que esse ponto ele vai estar aqui. E agora, quando x vale 7? Y é igual a 7 ao quadrado menos 10 vezes 7 mais 25, que vai dar 4. Então, onde que está esse ponto? Aqui no gráfico. Está aqui em cima. Agora, como que a gente traça essa parábola? Passando pelos 5 pontos. Esse é o desenho da nossa parábola. Faça o gráfico da seguinte equação: x ao quadrado menos x mais 1. Primeiro, a gente vai determinar o delta, para saber se ela toca o x, se ela cruza o eixo x ou não. Então, delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. O A é quem acompanha o x ao quadrado, que é 1. O B é quem acompanha o x, é menos 1. E o C é quem está sozinho, que é o 1. Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Então, delta é igual a 1 menos 4. Delta é igual a menos 3. Isso nos diz que não tem raiz real, ou seja, não toca o eixo x. Agora a gente tem que determinar o vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, que vale menos b, o b é menos 1, então menos com menos dá mais. Então, é 1 sobre 2 vezes a, o a é 1, então vale 2. Então, é meio.
que ele está aqui. E o y do vértice? Ele é igual a menos delta sobre 4a. Menos delta, o delta é menos 3, então menos menos 3 dá 3, dividido por 4a. O a vale 1, então é 4. 3 quartos, que está aqui um pouquinho antes do 1. Então, este aqui é o vértice. E agora, para a gente determinar a parábola, a gente faz uma tabela com valores para x e para y. Aqui tem o x do vértice, que é meio, e o y do vértice, que é 3 quartos. Então a gente coloca dois valores para cima e dois valores para baixo. Pode ser o 0 e o menos 1, e aqui 1 e 2. Quando x for menos 1, como que vai ficar a nossa expressão? Y é igual a menos 1 ao quadrado menos menos 1 mais 1, que vai dar 3. Então, quando x for menos 1, o y vale 3. É este ponto aqui. E quando x for 0, y é igual a 0 ao quadrado menos 0 mais 1. Isso vai dar 1. Então, quando x for 0, y vale 1. É este ponto aqui. E quando x for 1, y é igual a 1 ao quadrado menos 1 mais 1, que vai dar 1. Então, quando x for 1, y vale 1. Esse ponto é este aqui. E quando x for 2, y é igual a 2 ao quadrado menos 2 mais 1, que vai dar 3. Então, quando x for 2, y vale 3, que é este ponto aqui. Agora, só traçar a parábola. Passa por aqui, passa por aqui, aqui pelos 5 pontos. Vocês viram que tem sempre um passo a passo para a gente fazer. Nesse caso, o que a gente faz? Primeiro a gente determina o delta, depois, se tiver, né, a gente calcula a raiz ou as raízes reais, o vértice, quando necessário, e pela tabela a gente calcula os outros pontos, até chegarmos em 5 pontos, no mínimo. Feito isso, marca os pontos no plano cartesiano e traça a parábola. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.